Vamos lá, então. Capítulo 2, né, que aparece a Meu reino não é desse mundo, onde explica, né, que a verdadeira vida não é a vida aqui na Terra, e sim a vida futura. Né? Depois a gente passou pela segunda parte do capítulo aqui, que fala sobre a realeza de Jesus, né, explicando que Jesus não veio para reinar nesse mundo, né, no mundo material, Sim. e sim no mundo, né, no mundo espiritual. E o ponto de vista terreno. Aí a gente ficou sobre as instruções dos espíritos, né? Uma realeza terrestre. Se você quiser dar uma explicação sobre isso aqui, a gente pode falar melhor sobre isso aqui. E, só tem, nesse capítulo só tem, né, uma instrução dos espíritos e é E, colocada uma comunicação, né, que foi feito na Sociedade Espírita de Paris em 1863 e a comunicação foi ela se comunicou como uma rainha, né, que ela tinha sido, na verdade, rainha na Terra e que ela achava que ela, ao desencarnar, né, ao passar para o mundo espiritual, ela continuaria sendo uma rainha. E aí ela passa o relato dela dizendo aqui, né, que o que ela encontrou ao passar para o mundo espiritual, né, que ela assim entendia que lá onde ela chegasse teria que ser bem recebida, né, com pompas, com festa, e não foi isso que aconteceu. É interessante a gente falar porque o que ela passa aqui, né, e quem puder e tiver em casa o Evangelho, dá uma lida completa nele que é bastante interessante. Ela diz, né, rainha eu era na Terra e pensava entrar rainha no mundo espiritual, e foi, na verdade, o que ela não encontrou, né, que ela encontrou dor, sofrimento, e é o que muitas vezes as pessoas acham, né, a gente tinha falado em outras oportunidades do entendimento que as pessoas têm de bondade, né, que às vezes as pessoas se acham que fazem muita coisa, e tem até uma pessoa que fala, né, que o que mais nós vamos encontrar nos mundos inferiores, no umbral, são espíritas. As pessoas que acham que sabem, né? E na verdade não sabem ou não fazem ou não cumprem o que deve cumprir. Então esse relato dela mostra bem claro isso, né? Às vezes a gente corre atrás de posses, corre atrás de ter as coisas e a gente acaba fazendo quase nada, né? Para melhoria para a nossa vida futura. Então, Jesus, quando nesse capítulo ele mostra isso, ele fala, né, da existência da vida futura, o Espiritismo ele tem como um dos pilares, né, a pré-existência da alma, ou seja, a alma existindo antes do nosso nascimento na Terra e a alma continuando a sua existência, né, existindo após a morte, mostrando para a gente que a gente tem muitas vidas a gente já teve, muitas vidas a gente vai ter, e que é o que a gente precisa aprender é o que fazer com essa vida, aprender o correto do que fazer para depois não se deparar, né? É o que tem acontecido bastante. Quem tem oportunidade de trabalhar em trabalhos de desobsessão, trabalho de socorro espiritual, a gente percebe quantos espíritos estão por aí perdidos por não terem, né, sabido ou entendido que a vida continuava. Eu assim, acho que uma das comunicações que eu mais me lembro de um trabalho de socorro espiritual foi um espírito que foi socorrido e depois que ele entendeu, que ele compreendeu, que ele tomou consciência, ele falou, né, que ele tinha dormido por mais de 300 anos, acreditando, né, numa das palavras que foram ditas na religião dele, que após a morte a gente ia dormir. E quando ele foi acordado por um espírito socorrista, né, e que esse espírito socorrista mostrou para ele que a vida estava continuando e que ele estava parado nessa vida, não fazendo nada, ele agradeceu, né, no final dos trabalhos, na comunicação que ele deu através de um médium, e ele falou quanto tempo ele perdeu por ele não ter compreendido o ensinamento ou não ter, na verdade, aprendido o ensinamento certo. então a gente vê que o que a gente mais recebe, né, em mesa de desobsessão é os espíritos orgulhosos. A gente lembra do filme de Nosso Lar, quando o André Luiz já é resgatado no mundo espiritual, e ele como médico aqui na Terra, ele vai trabalhar no hospital espiritual.
mas ele vai trabalhar no hospital, ele não entraria como médico, né? Mas o seu orgulho, ele já estava achando que iria chegar lá e atender os médicos, e não. Chegando lá, foi colocado para limpar chão, para trocar roupa de cama e tal. Então, você vê que por mais que você se desenvolva na sua profissão aqui na Terra, por mais dinheiro que você tenha, por mais nome que você tenha aqui na Terra e reconhecimento material, você nunca, né, será reconhecido no mundo espiritual da mesma forma, né? A não ser que você trabalhe do seu jeito, na sua profissão, mas praticando a caridade de alguma forma, né? A gente vê casos e casos, né, de pessoas que foram bem-sucedidas materialmente aqui, que se dedicaram à caridade, né? A gente sempre cita o exemplo de Antônio Emílio de Moraes, que dedicavam 2, 3 horas por dia do seu tempo para administrar entidades filantrópicas. E a gente vê muitas pessoas que fazem isso, né? Se a pessoa, sei lá, se a pessoa atende, é médico e atende 15 pacientes por dia, reserva 2 vagas no seu horário para atender pessoas carentes, né? Algo do tipo. Então a gente percebe que a gente tem que estar sempre procurando, né, evoluir espiritualmente. Aqui nesse caso aqui, uma realeza terrestre, como rainha, ela chegou no mundo espiritual achando que ia se tornar rainha também. E a gente vê isso aí muito, hoje em dia não tem mais essa tal realeza, mas a gente vê muito a parte política, né? Os políticos que têm um poder tão grande na Terra, e só que se corrompem ao longo dos anos e acabam, né, sendo enganados, né? A gente vê alguns relatos que políticos chegam, quando desencarnam, chegam a ter até algumas paradas, como se fosse uma festa mesmo, mas estão levando ele para um umbral, né? Não estão levando ele para um lugar bom, né? Os espíritos vêm e querem aproveitar dele e usam do seu orgulho para enganarem ele depois do seu desencarne. Então a gente vê como é importante a gente saber o que fazer aqui na Terra, né? O que praticar aqui na Terra. É mais ou menos por aí, né, Oswaldo? É isso que você falou aí dos políticos, acho que é no livro Esculpindo o Seu Próprio Destino. É um livro que muitas pessoas Eu acho que dão escutei uma parada. falando uma vez, eu acho que escutei você falando sobre isso, e eu lembrei, mas não lembro que era livro, nada. A gente tinha adquirido lá para o centro, ele tem uma sequência, mas o primeiro livro, que chama Esculpindo o Próprio Destino, acho que é isso, ele mostra, né, uma parada, como se fosse um desfile de carnaval, que os espíritos trevosos, né, esses espíritos do mal, que auxiliaram, na verdade, esses políticos, né, a fazer as coisas erradas, a roubar, a atrapalhar a vida das pessoas, eles são recebidos, né, e levados para o umbral numa caravana, com festa, é bem isso que você falou mesmo, né, e aí você vê que as pessoas às vezes têm uma religião, né, tem uma Bíblia em casa, tem um crucifixo na parede, mas fala-se que é cristão, mas não segue, né, na verdade, aquilo que Cristo, na verdade, ensinou. Então, o que a gente vai perceber, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o estudo do Kardec, ele nos dá uma base disso. E eu trabalho dentro de uma casa espírita, né, muitos, né, que têm oportunidade de acompanhar, presenciam diretamente isso, né, como que os espíritos se encontram, e a gente vai ver agora no capítulo 3 também fala bastante disso, dessa relação, né, da vida que a gente teve na Terra e da sequência, na verdade, da nossa vida. Isso é bastante interessante, que a gente vai continuar, que a gente falou dessa sequência que o Evangelho tem, né, que os primeiros 4 capítulos é bastante básico nesses ensinamentos espíritas, nas leis, né, no primeiro capítulo, na existência do mundo espiritual, a vida futura, no segundo capítulo, mostrando quais mundos nós vamos, né, nos deparar com esses mundos nas nossas encarnações e no nosso desencarne, e depois na reencarnação, no capítulo 4, ele mostra bastante isso, quase que sequencial, né? A gente sai de um e encaixa no outro. Eu li um livro esses dias também, que é o Desencarne de Cazuza, e ele sofre né, tem todo aquele sofrimento na sua vida material, então já depura um pouco o seu espírito, né? Mas mesmo assim, quando ele desencarna, ele sofre um pouco ainda, que não tinha conhecimento
o espiritual de acordo. Mas depois que ele é resgatado, é tratado e vão dar alguma tarefa para ele, levam ele num show, um show como ele fazia aqui na Terra. E ele achando que ia ser o cantor, ia pro palco e subir e cantar, né? Porque eu sou Cazuza, né? Aí ele foi trabalhar no resgate de espíritos trevosos, espíritos que se embriagavam, se aproveitavam, né, das drogas, do povo que usava, e como se fosse uma equipe de resgate, como se fosse uma ambulância espiritual ali, ele atuava assim. E como ele gostava muito de música, com o tempo ele começou com um hobby, escrever, pensar em músicas, mas não voltado à parte sexual, parte de droga, né? Mas a parte de amor e de esperança, né? Começou a compor músicas mais desse tipo. Então você vê que a gente, por mais que a gente vá para lá, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai se achar, principalmente a gente que tem o conhecimento um pouco da parte espiritual, a gente acha que é fácil, né? Ah, eu já conheço, vou chegar lá e vou desenrolar, né? Vou chegar lá e vou procurar luz, se eu me perder, eu vou no centro espírita para ser resgatado, e não é assim, né? A gente tem que se conectar e aceitar mesmo, né? Ser, não é caridoso, ser humilde de coração para aceitar a ajuda e fazer o bem da forma que a gente puder fazer o bem, né? E não se achar melhor do que o outro ou algo do tipo. E a gente percebe isso quando a gente está num papo espírita, quando a gente está conversando com eu, você está conversando, ou a gente está dentro do centro. A gente percebe muito isso e a gente acha que a gente é bom já. Mas quando a gente não está conversando com espírita, quando a gente está na vida normal e está conversando sobre serviço e sobre concorrente que baixa o preço e sobre, sabe, você tem aquela raiva, aquela ganância e você mostra realmente quem você é, porque na sua verdadeira vida você mostra quem realmente você é. Aqui a gente está estudando, né? Estudando é fácil, né? Se você vê o André Luiz, voltando ao André Luiz, né? Médico na Terra, mesmo sendo médico na Terra, no seu consultório pregava, né? Que tinha que ser, não podia fumar, não podia beber, não podia, mas ele, ao mesmo tempo, na sua vida particular, né? Ele fazia abusos de todos os tipos. Então você vê que por mais que você seja estudado, que muitas pessoas se acham melhores que as outras por serem estudados, a gente não é nada, né? A gente só sabe o que é no dia a dia. Eu mesmo lembro que quando eu era criança, eu me dizia ateu, né? Eu achava que ser espírita ou ter uma religião era coisa de ignorante, coisa de pobre, coisa de gente que não estudou, né? E daí quando a gente sofre, quando a gente vê na pele, e a gente precisa disso, a gente vê a necessidade, real necessidade, e a gente tem que ter aquele feeling, né? No final do dia, de saber quão bem você fez no dia e quão mal você fez no dia, né? Porque todo dia a gente não consegue ser assim como nós estamos falando, né? Ser bom, ser espíritas de coração. Você falou, né, duas coisas aí eu acho bastante interessante. Toda oportunidade que eu tenho quando eu estou em ensinamento espírita, a gente coloca André Luiz como uma referência, né? E para quem não lê o livro, seria legal que lesse, né, o livro Nosso Lar. Mas o mais interessante é que o filme mostra, né? A gente consegue enxergar, né, a interpretação, mas assim consegue mostrar para a gente como seria, na verdade, o mundo espiritual. E eu sempre falo para as pessoas quando eu estou ensinando que, na verdade, o André Luiz não era uma pessoa ruim, ele não tirou a vida de ninguém, aparentemente ele não roubou ninguém, né? A vida dele foi, como você falou, ele foi considerado suicida porque, sendo médico com muito conhecimento de medicina, ele deixou se levar, né, por sexo fora do casamento e acabou contraindo doenças sexualmente transmissíveis e também abusava de cigarro e bebida. E foi parar onde? Foi parar no umbral.
E às vezes os espíritas, né, quando a gente está falando assim, as pessoas têm um medo muito grande do umbral, né? Mas a gente percebe que o que nós vamos encontrar no umbral, na verdade, são pessoas que viveram ao nosso lado e que faziam e fazem as coisas que nós fazemos, né? Por isso que nós precisamos mudar o nosso comportamento e não dá para esperar muito, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas Chico Xavier era Chico Xavier, Jesus era Jesus, e a gente vai arrumando desculpas para, na verdade, não fazer o certo, e a gente vai, na verdade, continuar fazendo o errado. E outra coisa que você falou que eu achei também, que eu gosto bastante, eu lembro de uma pessoa que durante muito tempo ela frequentou as aulas de segunda junto comigo, e uma das primeiras coisas que ela falou, né, ela vinha de família, né, de posses, né, de economicamente bem, né, e ela falou que numa época da vida dela, ela achava que pessoas que falavam em Deus eram pessoas sem cultura, eram pessoas sem intelectualidade, porque as pessoas intelectuais de verdade não acreditam em Deus, né? E a gente fala assim, e aí ao longo do tempo, ela participando das aulas, a gente conversando sobre Deus, sobre Jesus, ela foi, né? Hoje ela se considera também espírita, mas ela falava nisso, né? Que Deus era uma coisa de pessoas sem conhecimento. Esses espíritos mesmo que ajudaram aí Chico Xavier, André Luiz não é um espírito de luz, é um espírito estudado, né? Ele gosta de estudar, então, só que ele vai ter que reencarnar, se já não reencarnou. Emmanuel também, quando você leu o livro há 2000 anos, né? Você vê que ele também não era nenhum santo, né? Não era nada. E assim, você vê que mesmo esses espíritos mentores que vêm, dão a instrução boa, dão o caminho para a gente seguir, quando eles encarnam, eles entram também em caminhos errados, caminhos tortos, né? É isso que aquieta nosso coração, no sentido de que a gente também não tem que ser, assim, de uma hora para outra, virar um Chico Xavier, um Jesus Cristo, mas que, pelo menos, se você adquirir um conhecimento, você sabe aonde tem que chegar, né? E aí já é um grande passo do que você ignorar totalmente o conhecimento e você não saber o que fazer, como agir. Então, você vê a Divaldo Franco lá, como é que é o nome da mentora dele? A Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Parece que já teve uma vida aqui já mais dedicada, né? mais cristã, realmente. Aí você percebe, né? Emmanuel reencarnou, né? Deve estar com uns 20 anos agora. Então você vê que para estar encarnando aqui na Terra, a pessoa tem que ainda estar no mesmo nível que a gente, né? Tem um conhecimento, mas não pratica. Então, quando está encarnado, e aí que a gente tem que ver que a gente está no caminho certo, mas ao mesmo tempo ainda tem muito para evoluir. Tá, deixa eu só falar para você, falou da Joana de Ângeles, eu acho que na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas tem a história de uma das encarnações dela, como Joana de Cusa, acho que no México, e acho que a Netflix contou a história dela no México, né, uma das encarnações dela. Só para Joana de Cusa? Joana de Cusa, isso. Mas a história dela como... filme. Eles fizeram um filme da história dela como a encarnação dela, acho que no México. Né? Mas a Joana de Ângeles é a Joana de Cusa, numa de suas encarnações, e acho que tem essa história no Netflix. Só para mostrar para as pessoas que gostam, né, que são curiosos e gostam de ver, dar uma procurada. Depois eu procuro também certinho e falo na próxima oportunidade. Legal, legal. São curiosidades que faz a gente buscar mais conhecimento. Né? Joana Dark, quem que foi mesmo? Foi Joana Dark, foi também um famoso aí, não foi? A sequência dela eu não sei, mas ela foi uma das pessoas que iniciaram, na verdade, o espiritismo, né? Depois a sequência eu não tenho correto, mas a gente vai buscando e vai falando ao longo do tempo. Mas é pura curiosidade, né? Que a gente quando vai fazer, o pessoal que faz regressão aí, sempre fica se imaginando se era um rei, se era, né? Com certeza. A gente deve ter sido um plebeu, alguém bem do povão mesmo, porque tantos
gente do povo existiu e poucos reis, né, que existiram, então a gente... Então a gente passa agora para o capítulo 3, Oswaldo, né? Há muitas Sim, moradas na casa do meu pai, né? sim, Vou ler aqui a passagem bíblica que tá. se baseia o capítulo. Uhum. A passagem Sim, está em São João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Que vosso isso. coração não se turbe. Creia em Deus. Creia também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Aí aqui, essa parte aqui tem, eu já vi tanta interpretação nesses pastores que a gente assiste na TV, né? Tanto tem interpretações diferentes. Certa vez eu vi um pastor falando que há muitas moradas na casa do meu pai, depende do seu grau de do seu grau de apoio à entidade religiosa. Se você ajuda bastante, você vai ter uma casa boa. Se você ajuda, se você ajuda pouco ele fala que é na evangelização, né? Que na verdade é porque eu pagar o dízimo, você vai ter uma casa ruinzinha. Mas na verdade a gente vê aqui que não tem nada a ver isso, né? Isso aqui nada mais é as moradas, nada mais são do que mundos diferentes, né? Lugares que você pode desencarnar e habitar lá, né? Tá. Deixa eu só, assim, parte de história, né? Para a gente situar onde isso aconteceu, por que que Jesus disse isso, né? Então, essa passagem está em João, né, a partir do capítulo 14. Isso, E Allan Kardec coloca aqui de 1 a 3. Só que o que Jesus fala, ele acontece, na verdade, a partir do capítulo 13. O capítulo 13 de João, ele conta, na verdade, é a última ceia, ou aquela santa ceia, que é muito falada, né? Quando se conta a história de Jesus, antes da morte de Jesus, eu acredito que, eu vou situar assim, só para a gente ter ideia dos dias, Jesus é crucificado numa sexta-feira, eles falam, né, que fica como sexta-feira santa. Na quinta, ele é preso, que a gente viu na semana passada, quando a gente falou do capítulo 2, que ele é levado a Pôncio Pilatos. Então, isso que acontece aqui, acontece antes dele ser preso, né? Então, acontece numa ceia, né? Ele, até em alguns evangelhos, na Bíblia, você vai encontrar lá a última ceia ou a despedida de Jesus dos seus discípulos. E eu vou só para a gente pegar certinho, no capítulo 13, no final do capítulo 13, Simão Pedro pergunta, no capítulo 13, no versículo 36. Ele vai até o 38. No 36, Simão Pedro pergunta para Jesus, né? Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou? Tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. E aí Pedro continua, né? Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti te darei a minha vida. E aí tem aquela palavra que você falou outro dia, né? Que Jesus fala para ele, né? Tu darias vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Esse encerra o capítulo 13. E aí inicia o capítulo 14 falando isso. Então, qual é a ideia? Os apóstolos começam a ficar preocupados porque Jesus começa a falar que vai embora. Está terminando minha jornada na Terra, está chegando a minha hora, eu me vou. Ele começa a falar isso, e os apóstolos começam a ficar preocupados, tanto que a palavra usada aqui no versículo 1 do capítulo 14, ele fala assim, não se perturbe, você vai encontrar em outros evangelhos, não se turbe o vosso coração, né? Aí ele usa o termo, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala, existem, né, muitas moradas na casa do meu pai, eu vou
preparar para vocês um lugar. No 13, que eu acabei de ler, ele fala assim, Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir ainda. E é muito interessante, né? Porque Jesus, quando nós vamos estudá-lo, a gente percebe que Jesus é um espírito de muita evolução. Então, o grau de evolução de Jesus, ele está no último topo, né, da escala evolutiva. Então, ele diz para Pedro que Pedro não vai poder alcançar essa escala evolutiva agora. Então, ele não vai poder seguir Jesus para onde Jesus vai. Ou seja, mas eu vou continuar, né? E por isso que isso também vai aparecer no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, quando ele promete aos apóstolos e a nós que ele pedirá a Deus para que Deus continue enviando seres que nos consolem, que nos ensinem aquilo que Jesus tinha ensinado. Então nós vamos perceber que Jesus, ele usa o termo aqui, né? Acredita em Deus e acredita também em mim. Ou seja, tudo que eu vou falar, e esses são os ensinamentos que nós estamos estudando neste evangelho, são coisas que Jesus disse e que às vezes a gente não presta atenção. Então ele fala assim, se a gente lê aquele trecho do capítulo 2 na Bíblia, ele não faz sentido nenhum, como você falou, que vários pastores, várias pessoas de outra religião vão explicar do jeito que eles acharem que deve. Por isso que a gente fala, se a gente não tiver a chave que o Espiritismo nos dá, se a gente não acreditar na vida após a morte, se a gente não acreditar em reencarnação, esse ensinamento de Jesus não tem sentido nenhum. Por isso que Allan Kardec coloca a chave para o entendimento do Evangelho está no Espiritismo, está naquilo que os Espíritos vêm nos ensinar. Que na época de Jesus não dava para ser ensinado, porque a gente não tinha esse conhecimento, e com esse conhecimento passado, né, passado tanto tempo do desencarne de Jesus, com a evolução que a ciência fez, por isso que a gente estudou no capítulo 2, a aliança da ciência com a religião, porque a ciência estuda alguma coisa, mas a religião tem que explicar. Quando Jesus vem aqui dizer que existe no universo muitas moradas, né, ele fala assim, a casa de meu pai, a gente fala assim, onde que é a casa de meu pai? A gente vai ler aqui no Evangelho, é o universo, na explicação de Allan Kardec. O universo é a casa de Deus, e dentro, nessa casa, né, nesse terreno grande que Deus tem, ele tem uma morada para cada pessoa. Então Jesus fala, eu vou, né, e vou preparar o lugar, ou seja, de acordo com o que eu sigo de Jesus, de acordo com o que eu aprendo com Jesus, eu vou preparar, na verdade, um lugarzinho para mim. Aonde? Aonde eu encaixar. Aonde a minha evolução permitir. Por isso que Jesus fala para Pedro. Aí ele fala assim, Pedro era um seguidor de Jesus. Era um dos mais entusiastas dos ensinamentos de Jesus. Tanto, né, que a Igreja Católica tem como Pedro o primeiro Papa. E tanto que eles falam que Jesus falou que ia assentar, né, a igreja dele sobre pedra, sobre Pedro, né? Então eles têm lá como Pedro sendo o primeiro Papa da Igreja Católica. Tanto era o conhecimento que Pedro tinha. Mas Jesus fala que Pedro, mesmo com esse conhecimento, mesmo estando com Jesus, mesmo sendo um seguidor de Jesus, Jesus falou que ele não tinha um lugar onde Jesus estava. Aonde ele iria, Pedro ainda não iria. Então você percebe que às vezes a gente acha, porque a gente fala assim, o quanto a gente é melhor do que Pedro para querer um lugar melhor do que Pedro, né, no mundo espiritual. Então você percebe que o nosso entendimento é pequeno. Por isso que ele fala assim, se a gente estudar, aprender e a gente modificar o nosso comportamento, talvez a gente consiga um lugar melhor para se viver. Mas ainda, como disse Jesus, enquanto a gente não aprender, e ele fala lá no capítulo 1, né, o céu e a terra não passarão, enquanto o último J e o último ponto da lei, né, tiver sido cumprido. Ou seja, enquanto eu não aprender a lei de Deus através dos ensinamentos de Jesus, eu não vou conseguir alcançar a vida melhor no mundo espiritual. Por isso que a gente falou no começo, os espíritos que desencarnam se deparam com um mundo ruim. A gente gostaria, né, às vezes morre um familiar da gente, uma pessoa que a gente gosta muito, a gente fala assim,
nossa, já está com Deus. Lógico que está com Deus, porque Deus está com todos. Mas esse entendimento de que está no lugar melhor, nós não podemos garantir. Por isso, né, a gente fala assim, a gente vai sempre citando e o evangelho se encaixa. Quando a gente chegar no capítulo 4, que tem a passagem de Jesus com Nicodemos, Jesus explica sobre espírito e sobre matéria. E ele fala, o espírito ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, Jesus não pode dizer para cada um de nós qual é a morada que nós vamos, porque isso depende do meu livre-arbítrio, isso depende daquilo que eu fiz na terra. E às vezes, por uma religião, a gente acha, morreu, já vai morar com Deus. Por que que vai? O que que eu fiz para merecer isso? Se Jesus fala para Pedro... Vai sentar ao lado de Deus Todo-Poderoso, né? Quando o pessoal fala, né? Vai ficar ao lado direito de Deus, né? Isso. Vai encontrar com então Jesus. A gente percebe. Isso, então a gente percebe que eu falo assim, o entendimento, graças a Deus, eu falo assim, eu sou espírita entusiasta, eu aprendi graças a Deus com meu pai, e sempre que posso, né, eu falo assim, nas conversas com todas as pessoas, eu tento passar isso. Porque a gente vive uma vida, né, numa coisa que eu aprendi, eu não vou criticar nenhuma religião, eu só vou explicar o que eu entendo com o espiritismo. Algumas religiões não nos dão esse entendimento. E se a gente não tiver esse entendimento, a gente perece depois que desencarna. Porque a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, onde será que está, né, um familiar meu? Será que está bem? A gente não pode garantir isso para eles. O que a gente pode garantir é que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Mas como Jesus está explicando aqui, de acordo com a minha evolução, de acordo com a vida que eu levo, é a casa que eu tenho no mundo espiritual. A morada minha vai ser de acordo com o que eu fiz. De acordo, por isso que Jesus fala, os ensinamentos de Jesus são leis de Deus. E quando eu sigo essas leis, eu sigo o que Deus quer. Quando eu não sigo isso, Deus não vai me castigar. Mas eu também não tenho merecimento de algo melhor. E a gente vai ter que entender merecimento que se eu trabalho todos os dias, eu sempre explico, 30 dias do mês, né, 28, 24, 22, de acordo com cada um, você tem direito a um salário. Mas se você trabalhar, faltar alguns dias, não dá para você pagar para essa pessoa que falta, que não cumpre horário, o mesmo que se paga para o trabalhador que cumpre tudo. Seria a mesma coisa. Eu não posso levar para o mundo espiritual melhor um espírito que não cumpriu todas as coisas. É castigo? Não. Mas enquanto eu não fizer o correto, enquanto eu não fizer o certo, eu não tenho um lugar para mim, num lugar melhor. Eu tenho que entender isso. Eu só vou ter um lugar melhor quando eu fizer por merecer. A gente também escuta muito isso aí, né? Que vou ficar, foi com Jesus. Mas você vê em psicografia, né? Que a gente lê muito psicografia, você vê que ninguém chega a ver Jesus, né, no mundo espiritual. Pouquíssimos espíritos têm essa chance, né, de ver o Espírito de Jesus, porque uma que não é necessário, né? Jesus Cristo tem um trabalho tão árduo lá e você tendo a fé acreditando no que ele nos passou, não é necessário você ver para crer, né? Então você apenas tem que ter a fé. Mas e muitos também que acham que quando desencarna vira santo, né? Ah, meu pai desencarnou, então ele vai olhar por mim aí de cima, né? Quando faz uma oração, pede para algum ente querido ajudar, né? Que desencarnou, ajude aí do céu, não sei o quê. E quando você faz isso e o espírito não está a ponto de ajudar ou não sabe ajudar, deve causar um sofrimento muito grande no espírito, né? E a gente vê muito isso, né? Pessoas orando, pedindo ajuda para um ser que desencarnou, como se ele fosse um santo, alguém que pudesse realmente, um ser de muita luz, que pudesse realmente nos ajudar, né? E ele vai escutar, mas vai vir, se ele vier, vai vir e vai atrapalhar mais ainda, né? No intuito de tentar ajudar, mas vai atrapalhar demais ainda, né? E isso que a gente tem que ver. E esse negócio do lugar, igual você falou, a gente tem que fazer por merecer estar nesse lugar, né? A gente não tem que se importar se a gente vai para um lugar melhor ou um lugar pior. A gente tem que realmente
batalhar, né? Ou comprar nosso pedacinho do céu, ou comprar nosso lugarzinho melhor no céu, é aqui na Terra que você conquista, né? Com a sua caridade, com a sua humildade, com o seu jeito de ser, né? E não realmente ter um lugar melhor porque você se acha merecedor, né? O lugar melhor, essas moradas na casa do meu pai, muitas vezes também está dentro da própria consciência da gente, né? As pessoas que estão no umbral, né? Os seres que estão no umbral, estão em sofrimento, muitas vezes não é um lugar particularmente reservado, um lugar físico reservado, e sim seu estado espiritual de sofrimento, né? Aqui na Terra mesmo a gente pode estar, por exemplo, um ser que trabalha dentro de um presídio, que é um lugar horrível, que se assemelha, eu acho, a um umbral. Se ele é um trabalhador, se ele é um carcereiro lá, ele está bem resolvido com ele espiritualmente, ele não vai se sentir no umbral, né? Ele vai lá, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito e volta embora para casa. E muitas vezes algum ser que trabalha dentro de um lugar muito bonito, um lugar que ajuda muitas pessoas, né? Um centro, sei lá, de recuperação, um centro de alguma coisa, e um lugar bonito, e essa pessoa está né, se sentindo num umbral, no inferno mesmo, porque a vida dela, dentro dela, se transforma no inferno, né? Muitas pessoas vivem dentro de uma casa, têm uma boa vida material, uma família aparentemente bonita, mas elas não se sentem bem ali, e elas têm aquela sensação de estar no inferno mesmo. Então, muitas vezes, essa morada da casa do meu pai também não é sim um lugar físico, e sim um lugar mental, né? Que você cria com a sua mente. A gente vai falar sobre isso, vou ler um trechinho, só para complementar umas coisas que você falou. A gente vai conseguir, na verdade, essa casa melhor, fazendo o bem, né? E cumprindo as leis de Deus. Eu vou só ler, né? Você leu o início, eu vou ler aqui só para a gente entender esse trecho. Ele diz assim, né? Existe uma palavra que diz assim: diferentes situações da alma na erraticidade. Para quem tem o evangelho, e alguns evangelhos, eles têm lá no final como se fosse um dicionário, né? Um glossário, onde você vai encontrar lá as palavras que estão no evangelho que não são conhecidas, elas estarão lá com a explicação do que quer dizer. Essa palavra erraticidade nós vamos encontrar lá como sendo o período que a gente aguarda para uma outra encarnação. Aqueles seres que ainda precisam reencarnar, que ainda não estão prontos para ir para mundos melhores, eles ficam na erraticidade. É o local que se aguarda, ou o tempo que se aguarda até uma nova reencarnação. Então, seguindo aqui, diz assim: a casa do Pai, que Jesus fala, né, muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. Aí ele diz assim: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então está bem claro que essas moradas vai ser de acordo com o adiantamento de cada um. Você não vai colocar um bandido, uma pessoa que faz coisas muito, né, mais, né, vamos dizer, cometem crimes, você não vai colocar essas pessoas no mundo espiritual com as pessoas bondosas ainda. Então, ele terá um lugar, né? Então, serão diferentes, quer dizer, serão apropriadas ao adiantamento de cada um. Aí ele usa um termo aqui, ele diz assim: independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz desse espírito aguardando a outra encarnação, ou seja, na erraticidade. Ele diz assim: conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, do ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Alguns espíritos,
culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo infinito. Aí ele diz assim: enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece, torturado pelos sofrimentos morais. Aí ele diz: o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Então, nós vamos perceber que quando Jesus fala das moradas, né, existem moradas, como a gente diz, mundos, né, onde esses globos aí espalhados pelo espaço, né, que hoje a ciência mostra para nós isso, que existe uma quantidade de planetas, e por que só o planeta Terra seria habitado? Por que Deus construiu, vamos dizer assim, uma quantidade de mundos, e a gente percebe que cada vez que esse telescópio Hubble, né, avança mais no universo, quantas galáxias já foram descobertas, quantos milhões de planetas existem no universo, e a gente vai acreditar que só o planeta Terra tem vida? Por que Deus, o ser justo, o ser que sabe das coisas, faria uma quantidade de coisas dessas para não usar? Né? Que desperdício, na verdade, seria. Então, existem os mundos, onde os seres... Mas aí também existe o que você falou, que a minha mente, que o meu emocional, que é o meu entendimento das coisas, também cria o meu mundo, né? Existe uma palavra que as pessoas dizem, né? Cada cabeça o seu mundo, né? Cada cabeça uma sentença. E a gente fala assim, quando a gente está com as pessoas, né? Por isso que as pessoas usam muito de bebida, de distração, porque a gente não consegue encarar o mundo de frente. A gente não consegue encarar o mundo, muitos sem a droga, muitos sem a bebida. Na verdade, quando a gente fica sozinho, a cabeça da gente começa a virar, você começa a fazer, né, questionamento. Muitas pessoas sofrem quando não conseguem dormir, porque ela não se encara sozinha. Né? Quantos medos a gente tem dentro da gente? E esse é o mundo que nós formamos. E aí a gente fala assim, né? Ele diz aqui que muitos seres que desencarnam ficam presos aonde viveram. A gente fala assim, quando a gente trabalha no centro espírita, com trabalho de socorro espiritual, o que mais a gente vê? Um espírito que desencarnou, né? Pai, mãe, irmãos, tios, que desencarnaram e ao invés de estar dormindo, ao invés de estar em algum lugar, eles estão presos às coisas que eles tinham na Terra. As afeições, muitos ficam dentro do carro, muitos estão, né? Eu lembro que um palestrante ele sempre falava assim: tem espírito que vive dentro de cofre, junto com o dinheiro que ele guardava. Tem, né? Muitos, a gente sabe que existem médios que são videntes, que conseguem enxergar os espíritos. Ele diz que tem carros novos que as pessoas deixaram guardadinho na garagem, e quando a pessoa que ficou na Terra pega esse carro para dar uma volta e passar na frente de um vidente, o que ele vê sentadinho lá no carro? O espírito que era dono do carro. Então, eles não conseguem se afastar daqui porque o pensamento deles, a preocupação deles é só isso. Né? E aí que a gente vê, quando a gente fala do filme de André Luiz, quando a gente assiste o filme de André Luiz, o que André Luiz viu? Um mundo que ele não conhecia. Onde que ele ficou preso? Ele ficou preso naquilo que ele tinha dentro dele. As preocupações, aquilo que ele fez de errado, né? A consciência pesada, isso levou ele para esse umbral. É muito interessante, sempre que eu tenho a oportunidade de ensinar e surge a palavra umbral, a gente precisa entender, né, o que é a palavra umbral, por que existe a palavra umbral. A palavra umbral ela surgiu nos livros de André Luiz, mas se você for buscar a tradução da palavra umbral, eu sempre cito, né, as pessoas que estão acompanhando os estudos, umbral
é uma tradução ou um sinônimo da palavra ombreira. Não a ombreira que põe no ombro, que as mulheres usam para deixar aquele detalhe mais alto na camisa, mas aquele batente de porta, que não tem porta, que só separa um cômodo do outro numa casa, aquilo se chama umbral. E a gente fala assim, por que ele chama umbral e por que relacionaram a palavra umbral com o espiritismo, com esses mundos inferiores? Umbral quer dizer ombreira, que significa aquele espaço que, por exemplo, você tem uma sala e passa para um outro cômodo, e lá você coloca só o batente da porta, sem a porta. Ali é o umbral. O que significa umbral? Que aquele espaço, se você ficar debaixo daquele batente, você não está, por exemplo, nem na sala e nem na cozinha. Você saiu do cômodo da sala e parou naquele espaço, você não saiu da sala, aliás, você saiu da sala, mas não passou para o outro cômodo, você ficou no umbral. É um mundo intermediário entre a cozinha e a sala. Você não foi para nenhum dos cômodos. É o que acontece com a maioria dos seres que desencarnam e que não sabem para onde tem que ir ou que ficam presos. Eles criam um mundo. E é mundo mental que eles criam, de acordo com o entendimento deles. Eles não vão para o mundo espiritual e também já não fazem mais parte da Terra. Eles ficam no umbral. E existe, assim, um umbral para cada tipo de ser, de acordo com aquilo que ele fez, né? Eu falo sempre para as pessoas assim, aqui na Terra a gente vê isso. Eu gosto muito de futebol, então, né, se eu gostar de futebol bastante, eu vou me relacionar com pessoas que gostam de futebol. Se eu gosto muito de música sertaneja, eu vou me relacionar com pessoas que gostam disso. Se eu gosto de samba, eu vou procurar as pessoas que gostam disso. Se eu sou religioso, eu vou procurar as pessoas que gostam disso. Então, nós criamos, na verdade, grupos, né? E nós nos relacionamos nesses grupos. E a mesma coisa acontece quando a gente desencarna. A gente procura as afinidades. Os seres que pensam iguais a gente, que gostam das mesmas coisas. Só que quando a gente sai do corpo, a gente não lembra de muitas coisas. A gente não sabe que a gente tem que ir para o mundo espiritual. O que acontece? A gente fica preso. Seja na família, seja numa mulher, né? Se for um homem, né? Um homem com uma mulher que gosta muito, não consegue deixar. Aconteceu com o André Luiz isso. Ele ficou preocupado com a esposa dele e passou muito mal porque ele tinha ciúmes ainda da mulher dele e ela tinha se relacionado com outra pessoa. Foi difícil para ele sair desse mundo. Quando ele conseguiu perdoar, ajudar, né, o marido novo da esposa que ele tinha deixado, foi que ele conseguiu, na verdade, dar um passo na sua evolução espiritual. Então a gente percebe que a gente vai ficar preso a essas coisas. Então mostra bastante claro nisso. Quando ele chega, ele tem a permissão de visitar a casa, né? Ele acha que já está bam, já está bom, já vai visitar a casa. Aí ele vê que a mulher está com outro cara, né? Na hora, o mundo em volta dele se transforma e ele está de volta ao umbral, né? Sim. Então você vê que a qualquer momento, a gente, por mais feliz que a gente está, na vida da gente é assim também, né? Se você passa por uma raiva, passa por um estresse, você se transforma e aquele dia vira um inferno. É a mesma coisa que você toma uma fechada no trânsito e o dia está lindo, maravilhoso, o dia começa a ficar cinzento, porque você está guardando raiva, guardando mágoa daquela pessoa, vontade de se vingar, de pegar o carro e ir lá para frente e fechar a pessoa, e o mundo se transforma. Então, por isso que o perdão é tão essencial, a mudança de vibração, né? Às vezes chega uma outra pessoa, você está com raiva e você abre um sorriso, a outra pessoa abre um sorriso, aqueles dois sorrisos são contagiantes e transformam o seu dia de novo, né? É interessante que você tem que estar sempre vigiante quanto a isso, né? Quando você está ficando mal, tentar identificar da onde está vindo essa energia negativa e tentar atrair energia positiva para que você afaste essa coisa ruim da gente, né? E não é uma coisa fácil, é uma coisa muito, muito difícil, porque você, quando está envolvido com energias de trevas, energias negativas, a própria energia te faz não lembrar de detalhes assim, né? De abrir um sorriso, falar um bom dia,
rezar um Pai Nosso, fazer uma oração, agradecer o dia, ver o sol como é bonito, o dia amanhecendo, você esquece disso e tudo fica trevoso, tudo fica horrível. E a sua vida aí cada vez vai mais para baixo, mais para desgraça, né? Orar e vigiar, né? Você tem que estar sempre vigiando seus pensamentos, sempre orando a Deus, pedindo forças para que supere e você transforme esse mundo dentro de você, né? Se transformando um mundo dentro de você que é só seu. Ninguém vai conseguir mudar esse mundo dentro de você, só você mesmo, né? Aquele velho ditado, né? Guardar rancor, guardar raiva, é tomar remédio, é tomar veneno a vida toda esperando que o próximo morra, né? Que o outro morra. Você só vai se prejudicar, né? A raiva é sua, a outra pessoa está se lixando para a sua raiva, né, que está sentindo dentro de você. Você que tem que se livrar dela. E é o caminho da felicidade, né? Aquelas pessoas que estão sempre de bem com a vida, estão sempre sorrindo, por mais que você vá investigar a vida dessa pessoa, muitas vezes a vida da pessoa é muito pior que a sua, mas ela está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, por quê? Porque ela já tem esse discernimento, né? Essa ideia de que não adianta você ficar triste, ficar deprimido. Você tem que tentar sempre trazer energia boa. Você falou, é muito interessante, né? Tem um livro que foi escrito, né? Jesus é uma pessoa que todo mundo fala, que todo mundo acaba escrevendo um livro sobre Jesus. Existe um livro que eu não li, mas eu sei que as pessoas usam, que o título do livro é Jesus, o maior psicólogo do mundo, né? Você falou aí do perdão, você falou de vários ensinamentos que Jesus falou. Esse que nós estamos vendo aqui, Jesus fala, né, para os apóstolos: não se turbe o vosso coração, né? Acredita em mim, acredita em Deus. Quer dizer, tudo isso que eu falo para vocês é um ensinamento que eu vivi, é um ensinamento que vai ajudar você a ser melhor. Então, por isso, acredite em mim, né? Credes em Deus, credes também em mim. Então, quando Jesus fala, ensina para a gente da humildade, do perdão e de tantas outras coisas que ele falou, ele não está ensinando para que você precisa perdoar o outro, e nem como algumas pessoas dizem, né? Eu vou deixar o outro vencer, né? O outro fez mal para mim e eu vou ter que perdoar ele. Não, o perdão, às vezes as pessoas acham que é para o outro. O perdão não é para o outro. O perdão é para você, né? É para você tirar de dentro de você esse sentimento que te faz mal. Esse mundinho que você se fecha nele, e que nem você falou, você não consegue ver a beleza do mundo, às vezes você não consegue trabalhar, porque você está lá brigou com a esposa, né? Brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com um amigo, e fica remoendo isso e deixando de viver por uma coisa boba, né? Por um egoísmo, por um orgulho. E aí você deixa de viver, como você falou, deixa de sorrir, deixa de falar bom dia para as pessoas, né? Por que você não pode ser feliz trabalhando? Por que você não pode ser feliz vivendo, né? Por que a vida tem que ser algo ruim quando você está trabalhando, quando você precisa acordar cedo, né? Deveria ser uma maravilha, né? Se agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia. Nem você falou naquele dia, né, que a pandemia segurou tanta gente em casa que as pessoas não viam hora de voltar a trabalhar. Uns pelo dinheiro, né, que precisa trabalhar, mas outros porque não aguenta mais viver fechado, né, de ter um amigo no trabalho que às vezes criticava, mas que no dia a dia é legal, né? E quantas pessoas agradeceram ter isso? Isso é espiritual, é espírita, mas é bem científico também, né? Não sei se você já fez terapia com psicólogos. O que eles recomendam é isso, para sua felicidade. Primeiro, se você está deprimido, está ansioso, primeira coisa é sentar, né? Então você toca com medicação, alguma coisa que você melhora. Depois é o quê? Trabalhar o seu interior, né? Primeiro, trabalhar sua mente e trabalhar o corpo. O corpo com atividade física e a cabeça como trabalhar. Se você não consegue trabalhar pensando, os seus pensamentos são atrapalhados, trabalhe algo em caridade em favor do próximo. Que quando você trabalha em favor do próximo, você pratica amor. E quando você pratica amor, você produz um hormônio dentro do corpo que chama ocitocina, né? Esse hormônio
é aquele hormônio, é um hormônio do amor mesmo. Quando você está apaixonado por alguém, você lembra daquela pessoa, né? E te traz aquela sensação gostosa, nada mais é que você está... esse hormônio da ocitocina está irrigando o seu sistema sanguíneo. E quando você faz a caridade, você ajuda uma pessoa, quem já praticou caridade sabe do que eu estou falando. Você está jorrando ocitocina dentro de você e você te dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de utilidade, né? De ser útil para alguma coisa. E quando você fica parado, você fica, né? Fica só... É químico, né? É só juntando hormônio negativo, hormônio do estresse, né? Você quando você não faz exercício físico, você não tem endorfina, que te dá prazer, né? São vários hormônios que explicam essa parte química do seu corpo que te traz para um mundo melhor, né? Então, você vê que a ciência e o espiritismo andam juntos nesse sentido, no sentido que o nosso corpo físico, ele responde de acordo com o que Cristo falou, né? Cristo falou, né? Seja humilde de coração, seja caridoso, seja misericordioso. E quando você pratica isso e você começa a sentir prazer nisso, você vê que o seu mundo ao redor melhora. E melhorando essa energia ao redor, né, as outras pessoas tendem também a praticar o bem com você, né? Aquela pessoa que era ruim, que virava a cara para você, se você ajudá-la em algum sentido, com alguma palavra, ou pelo menos sorrir com um bom dia, a pessoa já vai te responder de outra maneira e vai já estar transmitindo uma energia boa para você. E vira um ciclo positivo, ao contrário de quem as pessoas negativas, que o mundo acaba se tornando tudo indo para baixo, né? Daí você começa a ter mais negatividade, você está com a cara fechada, a pessoa se fecha também e o mundo vira uma droga, né? É bem por aí. Você falou, assim, eu assisti, eu não vou lembrar agora, mas depois eu vou lembrando e sempre que a gente tiver a oportunidade eu vou falar. Existe uma palestrante que eu gosto bastante, ela chama Anete Guimarães. Ela é médica, é psicóloga, ela tem um grande conhecimento. Ela falou... Falta 2 minutos para encerrar aqui, tá acabando. Tá. Então tá. Então a gente vai deixar para a próxima, né? Se quiser, eu vou agradecer 2 minutos, né? Que a gente vai continuar esse estudo, não vai dar para terminar hoje. Eu acho que a gente conseguiu tirar num trecho pequeno do Evangelho bastante coisa. Eu queria só falar assim, né? Eu falei para você, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Às vezes as pessoas têm Jesus como esse ser que vai te cobrar alguma coisa, que é religião, e não é religião, ele era psicólogo, ele falava para você se melhorar, para você tirar de dentro de você as coisas que te fazem mal. Ele não falava isso porque você precisa ser bom. Você não precisa ser bom. Você precisa viver bem. Você precisa viver bem com a vida. Você precisa ter prazer de trabalhar, de encontrar as pessoas, sejam de que religião for, né? Sejam da onde for. São pessoas, né? Falar bom dia é tão gostoso, eu adoro, né? Passar na rua e falar bom dia para as pessoas, chegar contando uma piada no serviço, fazendo uma brincadeira, porque isso descontrai e ajuda você e ajuda o seu ambiente, na verdade. Então, agradecer as pessoas aí que participaram, se você lembrar aí, agradece aí. Obrigado aí ao pessoal que está participando com a gente toda segunda-feira aí, minha tia Terezinha, Adriana, minha mãe, meu pai, meu irmão. Tem 2 pessoas aí que eu passou o nome. Deixa eu falar aí. Deixa eu falar. Mas agradeço todo mundo aqui e prometer que a gente... Renan Salim. Ah, tá. E o Carlinhos Pedroso, colegão também, que está aí hoje. Legal. E assim, lembrar que logo a gente vai fazer um outro trabalho, né? Uma gravação sobre temas mais atuais. E logo a gente vai ter mais um dia aí de evangelho e coisas atuais. Tá bom, pessoal? Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Assim seja, Fabião. Obrigado a todos.